Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui no canal UPT UESC. Para quem ainda não assistiu aos meus vídeos, eu me chamo Thalita e sou professora na área de linguagens. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu tenho mais algumas aulas disponíveis, que é muito importante você assisti-las antes dessa aula de agora, desse vídeo. Nos primeiros vídeos, eu trago um conceito de literatura, na qual eu faço uma linha do tempo das escolas literárias, que é sobre o que nós estamos tratando. Então, é muito importante você voltar nesse vídeo. Então, no primeiro eu faço aquela linha do tempo para você entender o que é a literatura, como o porquê que são divididas em escolas literárias, porque a literatura é o homem, é o pensamento do homem, é o homem pensando. Então, o pensamento do homem ele vai mudando. O tempo vai passando, ele vai se modificando. Então, por isso existem as escolas literárias. E no outro vídeo, eu falo sobre a escola literária, o trovadorismo, que é aquela escola voltada para as cantigas, os gêneros literários dessa escola. Traz a cantiga de amor, cantiga de amigo, de escárnio, onde eu trago características desse período e é muito importante que você assista, certo? Hoje eu trago mais uma escola, que é o humanismo, a escola literária Humanismo, que se deu aí nos anos de 1518 a 1527, que é, na verdade, a transição entre a Idade Média e o Renascimento. Então, depois, antes disso veio o trovadorismo, então, um século depois, mais ou menos, veio o humanismo, que é essa escola de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Porque no trovadorismo, nós estudamos lá na Idade Média. Então, o humanismo ele vai fazer essa transição para o Renascimento, que se dá na próxima escola que trataremos, que será o classicismo. É um novo momento, é um novo tempo. Então, no final do trovadorismo vem logo aí essa transição que é o humanismo, e é bem rapidinho, uma escola que é realmente de transição, você vai entender por quê. Ela é bem pontual. Ela é bem pontual porque é apenas uma escola de transição, vai abordar aí algumas características que nós vamos falar nessa aula. Então, o humanismo, que surgiu aí na Itália. Então, lá no trovadorismo, nós tínhamos Deus no centro de tudo, que é o que denominamos teocentrismo, é Deus no centro de tudo. Então, tudo voltado em nome de Jesus, tudo em nome de Deus ali, é a busca pelo divino. E agora, quando chega no humanismo, isso já muda. O humanismo, o nome dessa escola já diz muita coisa para nós, porque o humanismo é o humano, é o homem no centro de tudo, que é o que chamamos de antropocentrismo. Certo? O homem ele é o centro de tudo, então o homem já começa ali a deixar Deus de lado. Então, essa é a primeira transformação, nessa transição aí. A primeira transformação é essa do teocentrismo para o antropocentrismo. É uma característica que mais vamos falar nessa escola literária, que é do teocentrismo para o antropocentrismo. Como já disse, por isso que leva o nome de humanismo, né? É o humano. As pessoas desse período, elas acabam deixando Deus de lado, esquecendo de Deus, e vão agora colocar o humano no centro de tudo. E essas características vocês vão perceber quando for estudar
alguma arte, algum livro desse período que vai mostrar como o pensamento do homem estava voltado para si mesmo e deixando Deus de lado. Então, o pensamento do homem no humanismo, ele é esse, o que importa somos nós. Somos nós. É o ser humano. Então, nesse processo, o homem sempre procurava o que era melhor para ele, para o humano. Então, sem pensar em servir a religião. Então, todo o serviço voltado para a religião acaba sendo esquecido nesse período. Então, toda a reflexão da literatura nessa escola girava em torno disso. Então, as artes, aí, como já disse, os livros, vão mostrar essas características. Se você for estudar a fundo aí alguma obra desse período, você vai perceber como essa característica do homem no centro de tudo vai ser bem notável. Então, houve sim, como todas as escolas literárias que trazem características principais desse tempo, no humanismo não é diferente, traz essas características. Então, a primeira, aí, como já disse, é o período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, a valorização do ser humano, que agora o ser humano está dando valor a ele mesmo, do que é o próprio Deus. Há também o surgimento da burguesia, que os burgos, na verdade, eram vilas que as pessoas elas trabalhavam com a parte do comércio forte, com a parte ali mais rica do comércio. Então, através disso, surgiu a burguesia, que é a sociedade que gira em torno do capital, em torno do dinheiro. Então, surgiu a burguesia e todo esse movimento do capital foi no humanismo. Então, tem essa ênfase no antropocentrismo, né? Que é o homem no centro de tudo, o homem como principal, agora o que importa somos nós, é o que é melhor para nós e não para a nossa religião. E por estar voltado tudo para o ser humano, acontece a valorização das emoções humanas. Nesse período, todo o sentimento humano começa a vir à tona. Então, o homem ele começa a prestar atenção em si mesmo, no seu sentimento, tudo que o ser humano sente, quais são essas emoções, começam a vir à tona. E por conta disso, tem uma característica principal que é o afastamento dos dogmas, que é quando afasta a religião, porque se deixa Deus de lado para que o homem, todo o sentimento do homem vem à tona, então é normal que acontecesse o afastamento dos dogmas, que é o afastamento da religião. O homem se afasta, deixa Deus de lado, tudo que é divino, espiritual, tudo isso aí está em segundo plano, não é mais como antes. Então, por conta disso também vem a valorização dos debates e opiniões diferentes, opiniões divergentes, que são os contrastes de opinião. Começa aí, o homem começa a ouvir a opinião do outro. E, com isso, vem também a valorização do racionalismo e do método científico. Porque se o homem ele é o centro de tudo, então a razão também vira o centro de tudo. A razão também o espiritual está de lado, então tem que olhar a razão. Então, Deus ficou de lado e começa a valorizar os métodos científicos, essa parte racional. A ciência passa a existir. Antes, apenas o que importava era o homem. Agora não, o homem ele está pensando e ele está revelando ciências, métodos científicos. Então, tudo começa a mudar constantemente nessa escola. Então, como em todas as escolas, no humanismo também nós temos aí principais autores, né? Como o humanismo ele iniciou na Itália, tem aí o Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, o Michel de Montaigne, que tiveram destaque
Mas, em Portugal, nós vamos ter esse grande nome, que é um expoente em Portugal, no humanismo em Portugal, que é o que nós vamos falar a partir de agora, né? Que foi o Gil Vicente, esse nome muito importante na literatura humanista. Vamos dar assim, mais uma ênfase ao humanismo em Portugal através de Gil Vicente. Vamos focar um pouco no humanismo em Portugal, porque Portugal é a nossa base, é a base da nossa literatura. Então, na poesia portuguesa, temos as poesias palacianas, que são as poesias feitas nos palácios, e essas poesias, elas retratavam os usos e os costumes da corte. Então, elas eram escritas pelos nobres, então retratavam os usos e os costumes da corte. E tem também uma pessoa muito importante, um escritor muito importante no humanismo em Portugal, que é o Fernão Lopes, que foi um dos primeiros escritores humanistas em Portugal, e ele foi nomeado cronista-mor da Torre do Tombo. Quem tiver a oportunidade de ler mais sobre esse momento, pesquise, vale muito a pena. Então, ele também escreve crônicas dentro do palácio. E como eu já disse para vocês, um grande expoente do humanismo em Portugal é o Gil Vicente. Ele tem duas obras, né, teatrais que são muito marcantes aí na literatura humanista, que é A Farsa de Inês Pereira e O Alto da Barca do Inferno. Tanto que O Alto da Barca do Inferno, muitos anos depois, né, quando vem a literatura brasileira, temos um auto conhecido, né, o Alto da Compadecida, que foi feito, inspirado no Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, que conta aí de uma barca que vai para o céu, vai para o inferno. É uma literatura muito interessante. Esse livrinho, ele é bem fininho e vem os dois aqui, o Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira, porque Gil Vicente ele escrevia autos e farsas. Então, tinha muita crítica, e muitas críticas mesmo, nesse gênero. Então, vale muito a pena você estudar um pouco mais sobre A Farsa de Inês Pereira e O Alto da Barca do Inferno. E Gil Vicente, ele foi considerado o pai do teatro português. Então, deu muita ênfase aí para nós, tanto que deu muita inspiração para que aqui no Brasil também tivesse esse tipo de auto, né? Foi inspirado nele, como eu já disse, o Alto da Compadecida, que faz muita crítica aí, faz crítica à igreja, faz crítica aos políticos. Então, é algo muito legal de assistir e você aprende muito, que é a intenção da literatura é essa. Quando você estuda as características literárias e você assiste ou lê algum livro, você entende por que existem essas características literárias. Você consegue enxergar naquela literatura as características de um determinado tempo. Então, os gêneros mais explorados no humanismo são o teatro popular, a poesia palaciana e a crônica histórica. Então, o humanismo ele é bem pontual, porque ele faz realmente essa transição entre a Idade Média e o Renascimento. Quem tiver a oportunidade de estudar um pouco mais sobre Gil Vicente, eu tenho certeza que você vai gostar muito de estudar sobre Gil Vicente. E próxima aula, eu darei continuidade às escolas literárias, traçando essa linha do tempo entre as escolas. E se você ainda não se inscreveu para o nosso curso pré-vestibular, Universidade para Todos, o PT-UESC,
Não perca tempo, inscreva-se e tenha acesso aos nossos módulos de todas as disciplinas, onde você vai ter base para o estudo e ainda vai participar das nossas aulas ao vivo, por aplicativo, e vai te ajudar muito a alcançar, a estar mais próximo da nota máxima. Então, um grande